Estava com o BTG e com o Quineia, por exemplo, eles citaram que 93% dos M&As que eles conduzem, nós estamos falando de gigantes, né? Cai pós-DUI. E um tema que é o calcanhar de Aquiles do empresário, que é gestão. Ninguém melhor para falar de gestão do que a Assis, um grande nome que vem transformando aí os M&As, acelerando e ajudando. Mas o que vale mesmo é o equity, né? Independente de fazê-lo ou não, inclusive, né? Eu brinco com meus clientes, falo, no seu imposto de renda, lá em bens e direitos está todos os seus patrimônios, né? Iate, avião, helicóptero, casa e tal. E tá também as costas da sua empresa. A questão é qual que é maior, né? As pessoas usam de corretoras para investir o dinheiro dele, mas não conhece quanto que vale suas próprias ações da empresa que gerou todo esse dinheiro, né? E o empresário não entende que o que determina o valor de venda para mais ou para menos é o time, o tempo que ele coloca a empresa à venda. E no ar, começando mais um episódio do BuyCast, o podcast da Buycom, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E um tema que é o calcanhar de Aquiles do empresário, que é gestão. Ninguém melhor para falar de gestão do que a Assis, um grande nome que vem transformando aí os M&As, acelerando e ajudando, que veio compartilhar com a gente muito aprendizado e dica prática. Seja muito bem-vindo ao BuyCast, Assis. Obrigado, Rafaela. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Né? Vocês também estão transformando muito esse mundo e eu acho que o empreendedor precisa de entender, né? Conhecer o que está por trás disso. Hoje muito se fala, mas poucas pessoas têm experiência em fazer, né? E principalmente conduzir o empresário para que ele tenha de fato o sucesso e o exit, né? Eu estava com o BTG e com o Quineia, por exemplo, eles citaram que 93% dos M&As que eles conduzem, nós estamos falando de gigantes, né? Cai pós-DUI. Né? Pós-auditoria. Exatamente. Então, assim, não é estar nesse jogo, né? Conseguir fazer o gol do jogo, né? É vencer. E para vencer aí não tem jeito. Sem gestão, sem compliance, sem governança, pouquíssimas empresas vão conseguir chegar, né, a isso. Então, eu vejo as pessoas muito querer enfeitar muito a noiva, mas esquece de colocar a realidade do que é o casamento após, né? E vocês vêm contribuindo com isso de uma forma bem dinâmica. E eu acredito muito nesse jogo que o empreendedor precisa de entender que prolabore, né, o salário, o lucro, né, aquilo que ele vai produzir durante um tempo, mas o que vale mesmo é o equity, né, independente de fazê-lo ou não, inclusive, né. Eu brinco com meus clientes, falo, no seu imposto de renda, lá em bens e direitos está todos os seus patrimônios, né, iate, avião, helicóptero, casa e tal. E está também as costas da sua empresa. A questão é qual que é maior, né? Exatamente. Então você tem um negócio que talvez é o menos valoroso ali dentro. Como fazer isso? Através de entender o equity, né? Entender esse jogo, quanto que vale as ações, né? Eu acho que o empresário precisa muito estar com isso também na pauta. Né? Hoje se preocupa muito, às vezes, falar do próprio EBITDA, né? Da última linha, do lucro líquido, de caixa, tá, mas quanto que vale as ações? Porque é estranho, né? As pessoas usam de corretoras para investir o dinheiro dele, mas não conhece quanto que vale suas próprias ações da empresa que gerou todo esse dinheiro, né? É um mecanismo maluco. Por isso que eu gosto muito do seu perfil, Assis, porque você tem essa parte de doutrinar o empresário para gestão, entendendo os principais indicadores, a visão de controladoria, finanças, que eu quero que você depois explica para a gente essa grande diferença e como que ela é fundamental. E o mais importante, que deixa o seu perfil muito raro e especial, é ter a noção das dificuldades de um processo de M&A, como que vai a mercado, fazer as negociações. Então você tem essa completude muito grande e rara no nosso mercado, que faz com que você pegue uma empresa, fique anos ali trabalhando para o processo acontecer. E muitos empresários, quando vão nos procurar, isso que você falou, a gente até faz vários questionamentos, né? Você sabe quanto vale seu carro, seu apartamento, o seu patrimônio, mas talvez o maior ativo que você desenvolveu, que é a sua empresa, você está preso no seu capital social, que é aquele valorzinho que fica declarado no imposto, que você perde ali a noção que talvez a sua energia deva ser dedicada mais para lá,
né, algum reinvestimento ao invés de um luxo pessoal pode ser agregado no crescimento da empresa. Porque alguém algum dia falou com ele que ter o capital social alto pode expor ele a risco, né? E o que eu explico para eles é exatamente o contrário. Exatamente. Falei, irmão, vamos lá. Você gerou riqueza, de alguma forma, beleza? Gerou grana, lucro, última linha ali e tal. O que o mercado está te olhando? Quando fala mercado, não necessariamente só M&A, estou falando de clientes, fornecedores, investidores, né, que pode estar na esteira ali do crescimento de instituições financeiras. Eles estão olhando para você o seguinte, sobrou 100. Você vai investir quanto no seu próprio negócio? Porque se você pegar o 100 e for colocar imóvel para viver de renda passiva, for aplicar em outras empresas, você está dizendo para o mercado que você mesmo não acredita no seu negócio e que ele não é o seu melhor investimento, né? E ao longo do tempo nada, você não aplicou nada de novo na sua empresa, isso não ficou lá dentro, isso não cresceu o seu equity, as suas cotas, tem alguma coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que o banco quer meu capital social alto? Por que quando eu entro numa concorrência ou quando eu participo de licitações, eles querem indicador que o capital social está por um motivo óbvio, eles querem saber o quanto você acredita e aposta no seu próprio negócio, né? Então, é um jogo, né? Peraí, ele tem que acreditar em você, mas você mesmo não acredita em você, né? E trabalhar isso. Eu vejo, né, empresas fazendo manipulação da contabilidade, manipulação do balanço. Então, assim, eles querem não ter lucro para não pagar imposto, né? E ao mesmo tempo quer ter um balanço razoável para buscar capital, para ser interessado em investimento, para abrir frentes com grandes clientes fornecedores. Tem um negócio nessa matemática que não vai fechar, né? Só explicando aqui, olha o que o Assis falou que é muito importante. Hoje, alguns contadores que eles insistem muito na visão de lucro, eles pecam muito na visão de M&A. Então, eles colocam você em lucro real. Lucro real, como vocês sabem, tem a tributação de PIS/COFINS lá em cima e vai ter outra tributação, assim como presumido, que é a apuração após o lucro, que vai ser imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, que no lucro real ela tem uma estrutura que vai deixar o seu lucro líquido um pouco diferente do seu EBITDA, consequentemente gerando menos caixa. O que esses contadores fazem? Eles fazem com que você crie uma estrutura de custos muito alta para que você tenha um lucro e um imposto de renda, né, um tributo ali bem menor, a título, né, contábil, a recolhimento de impostos. Isso é bom em algumas fases da empresa, mas se você pensa no M&A, isso é horrível. Por quê? Você está declarando prejuízo contábil, que a gente vai ter que ajustar isso no seu gerencial, trazendo uma tributação, e é onde que você começou o podcast falando, onde que muita empresa não consegue avançar no processo de venda, que na due diligência, né, na auditoria, eles identificam essas manobras tributárias e vem um risco ali de contingência muito alto, né? Eu brinco muito, Rafa, nos podcasts, nas minhas palestras, né? Eu falo o seguinte, as pessoas precisam de entender o jogo, né? Minha mãe me acha lindo, mas eu não vou casar com minha mãe, né? Não vou pegar ela. Quem tem que me achar bacana, bonito, vai ser o mercado, é do lado de fora do meu portão. Então, não adianta as empresas entenderem que tem valor, né? Você vive isso também. As pessoas chegam, eu quero tanto na minha empresa. Eu falo, meu irmão, quem quer meu filho de 6 anos? Meu filho de 6 anos quer. A gente constrói. Exatamente. Né? O empreendedor tem que construir valor. Então, assim, entre o jogo do tributo, que eu entendo, claro, você tem que procurar sempre a melhor esteira tributária, desde que haja um planejamento no gerencial de defesa do seu valor. Não pode ser uma coisa aleatória ou uma coisa que lá na frente... Então, peraí, porque eu entendo assim, independente de metodologias, né, EBITDA, valuation, seja qualquer uma delas, o que vale é payback, né? Eu acho que o investidor só vai investir... Como qualquer mercado de investimento. Se ele vai ter payback, né? Então não adianta eu falar um número mirabuloso, chegar e falar, mas você vale... Tá bom, mas quem vai pagar? Vai retornar isso quando, né? Então, assim, e nós temos um concorrente gigante, né? Que é a inflação, que é a taxa Selic. Exatamente. Né? Quanto maior a taxa, que é a oportunidade, menos chance tem do investidor investir em negócios com alto risco. Né? Mais pressão o mercado vai sentir. O cara pode tomar água de coco tranquilo, aplicando dinheiro no mercado. Para que vai pegar isso? Tem que entender de negócio, de empresa, tratar pessoas e tudo mais. E as pessoas precisam de entender isso. Né? Elas precisam... Eu falo assim, o mercado tem que passar a ser mais interessante e menos interesseiro. Né? Eu acho que todo mundo hoje tem interesse. Eu acho assim como você vende qualquer ativo de valor, você deveria ter o valor que é justo. Que tanto o comprador quanto o vendedor vai ganhar nessa esteira. E o legado continua. Né? Eu educo muito o cliente a quanto ele vale.
perco contratos por isso. Entendeu ou não? Porque às vezes ele não gosta de ouvir aquela verdade. Isso daqui é o ponto mais importante hoje na nossa cultura de M&A. Voltando bem no início, você falou, muito tem se falado de equity, essas grandes personalidades da internet, mas pouco tem se entendido o que é construído, como que é feito um processo. E profissionais como nós, que estamos para concluir venda de empresa, o nosso objetivo não é vender consultoria, ficar vendendo laudo de valuation. Então, tudo isso, a primeira etapa tem que sair certa. Então, se você já entende que o ativo não tem atratividade, o mercado está ruim, não gera caixa, tem muita nuance ali de gestão que pode ser prejudicial, aumentando o risco e, consequentemente, abaixando o valuation, a gente que tem que dar notícia ruim, né? É aquele negócio, né? A Assis tem uma base forte que a gente não abre mão dela, que é a ética, né? E ética é difícil, no sentido de que você tem que ser imparcial em alguns, né, momentos e você não pode deixar seu interesse de crescimento, de lucratividade, de dinheiro falar acima dos seus valores, né? Porque nós somos o espelho do mercado para o cliente. E assim, eu vejo muita, pelo menos o que acontece conosco lá, às vezes quando você regula, explica, né, o risco, ou não está no momento, a empresa não está pronta para ser vendida, né? E as pessoas, não, vai para o mercado, né? Com outros players e tudo, e vai e toma uma bomba, toma duas, tem uma recusa, tem outra recusa, não chega no valor que aquele, né? E aí passa isso, aí ele volta. Aí eu falo, cara, agora você tem que esperar um tempo, porque o mercado já entendeu que você não tem valor, né? Você se esse tempo que você foi naquilo que não tem fundamento, você poderia estar usando esse mesmo tempo para gerar o valor que você queria, né? Ou, né, eu falo muito, ou vender pelo valor que valha e usar esse dinheiro para chegar no valor que você quer lá na frente, de outras formas, como investidor, né? Eu gosto muito dessa sua visão, que é uma visão muito pragmática, o Assis, não é aquela visão romântica. Não. De que, você tem 50 anos de mercado, parabéns, então sua empresa vai valer uma fortuna. Não vai. Não, o pessoal chega para mim e fala, minha marca vale quanto? Cara, procura alguém que vai achar esse valor, porque eu sei o cara que vai pagar pelo seu fluxo de caixa e capacidade de geração de resultado. Me entregou resultado em um ano, em 50. A sua marca pode ser um player de filtro do cara chegar até tu, mas ele quer saber o que está debaixo desse esqueleto, né? Porque o investidor, ele não tem medo de coisa que ele vê, ele não tem medo de risco, ele vive de risco, ele vive mais de risco do que o próprio empreendedor, né? Porque está apostando naquilo que ele nem não fundou, não gere, não é executivo, não é isso? Agora, ele tem medo daquilo que ele não vê. Então eu entendo que a transparência, mesmo no risco, ela tem que estar em primeira mão. Então é o seguinte, cometi um pecado, quero fazer alguma coisa fora da linha do compliance. Eu sugiro que meça isso. Não é porque na hora que chegar uma due diligence, ela vai levantar, o que você tem que saber assim, eu devo 8 milhões, se a due apontar 20, opa, peraí, vamos discutir aqui juridiquês com juridiquês, contabilês com contabilês, e vamos chegar a um número factível, né? E no melhor forma de isso ser tratado dentro daquilo. Mas eu não posso entender que aquilo é uma DRE que gerou um EBITDA, que gerou uma margem que não existe. Poxa, não funciona assim, né? Então eu acho que essa premissa das pessoas entenderem o jogo de, ponto zero. Vamos entender de negócios, vamos entender de números, vamos falar de planejamento estratégico tributário e vamos falar da consequência disso lá para o equity. Né? Para isso tem empresas igual a sua, igual a nossa, que vai apoiar. E aí o cara vai ter o contador dele, o cara, né, vai ter... Ele só precisa de entender que tem que ter mais alguma pessoa na mesa que entenda disso. Porque eu acho uma irresponsabilidade absurda. Porque quando a gente fala de empresas, nós estamos falando de vidas, né? Eu tenho clientes, tem 3 mil, 5 mil, 1.000 funcionários. Poxa, ali dentro tem um ecossistema gigante. Para você pensar em fornecedores, né, parceiros, o impacto social disso gigante. E eu vejo pessoas com muita razoabilidade tratar de temas muito relevantes. Primeiro porque eu entendo que antes de qualquer situação técnica de um livro, você tem que ter experiência. Né? Porque a experiência é aquela hora assim, os indicadores estão falando isso, o mercado está falando aqui, como é que eu tomo essa decisão balizado naquilo que eu já vivenciei N vezes? Não é que isso não, mas pode ter errado, o mundo mudou. Pode, mas você tem que ter o contexto todo. Porque às vezes vai muito por uma linha só e esquece, né, de ter outras visões de mercado. Vocês, quantas empresas já passaram pela esteira? Como é que cria uma experiência dessa? Cara, só vivendo. Exatamente. Não adianta ir para Harvard não vai te ensinar isso.
né? Vai te ensinar como é que você vai buscar o caminho, mas ele não te ensina no skin the game ali, no jogo a jogo, no olhar no olho, aqui a decisão, né? Como é que lida com o time. Eu sou de uma geração muito complexa nesse sentido, porque se eu vejo hoje as situações e falo, cara, tá faltando muito, né? De vários aspectos. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 11 anos, né, de idade. Meu primeiro emprego, lavava chiqueiro, fazia café, lavava banheiro, né? Após isso, eu fui ser office boy, né? Que é o motoboy remoto, né, da época. Tudo offline. Né? Então, assim, pra você ir no banco... Pegar o papel, vai, pega eu brinco com meus pais falando, naquela época você ir no banco, adivinha, você tinha que ir no banco, cara, entendeu? Não, era simples assim. Aí ali tinha todo um ecossistema, né, de cheque. Naquela época não existia muito dinheiro ainda, hoje tá tudo eletrônico. O que eu quero dizer com isso? Você aprendia o processo. Você entendia como é que o processo funcionava executando. Então, depois daquilo, você ia ser auxiliar. Depois daquilo, você ia ser analista. Depois daquilo, você ia ser gerente. Você acabava permeando e passando por todos os processos de um ecossistema de uma empresa, né? Internos e externos, porque você tinha que ir ao externo. Não tinha jeito de você fazer pela internet, não tinha jeito de você fazer eletrônico, né? Não tinha mecanismos para isso, ferramentas para isso, né? Bom, à medida que você fazia isso, você começava a ver como é que as coisas funcionavam. Criava, né, ali um banco de experiências gigante para que, através de formações de ensino técnico, de faculdade, de graduação, se aprimorava, né? Então, o mundo funciona assim, no mundo real, eu tenho isso que pessoas pesquisaram e trouxeram, eu vou juntar conhecimento com experiência e vou a mercado, né? Hoje as pessoas, por exemplo, geralmente elas não trabalham muito cedo, né? Elas começam a trabalhar, mas está tudo bem, é o jogo de hoje. Mas então eu vejo muita incoerência no seguinte sentido: eu vejo pessoas, às vezes, com pouco tempo, às vezes ganhando um salário muito alto que não é sustentável a médio e longo prazo. A câmera, na hora que eu joguei na geral, no exato momento, eu tinha até comentado com as meninas que eu estava com medo que isso poderia acontecer, né? Eu estava dando desajuste, você na correria, no último ajuste ela piscou. Tem como você repetir? Você mesmo fala, só que, tipo, de novo, e eu vou jogar na geral. Essa fala que eu tô agora? Essa fala, depois que ela te fez aquela pergunta, essa fala inteira sua. Ah, tá, desde o início. Isso, tá. Desde o início, por favor. Só pra gente ter esse backup, porque piscou muito rápido, mas na edição... Não, a gente volta aqui, beleza. Sem problema. Mas esse é um ponto excelente, por isso que vale repetir. Vamos lá. Porque o empresa... A minha geração, né, ela viveu uma época onde você era muito skin the game. Você fazia primeiro, depois aprimorava conhecimento. Por exemplo, minha própria carreira. Comecei a trabalhar, né? Aquela época, quem não sabia fazer nada, não gerava valor, tinha que fazer de qualquer coisa que o outro que gerava não queria. Começava já justo no sentido emocional mesmo, você entender o jogo ali. Então, por exemplo, meu primeiro emprego eu fui lavar chiqueiro, lavar banheiro, fazer café, né? Ali, quando você criava sinergia no sentido do pessoal falar, não, esse aqui vai ter futuro, né? Era a frase que a turma usava. Você passa a ser office boy, né? Que é o motoboy sem moto, para os novos aí. O mundo era offline, então você tinha que ir até os lugares, você aprendia. Você via o processo acontecendo na prática. Você tinha contato com pessoas, então você criava rede de relacionamento, network. Você começava aquilo muito cedo. Depois você passava a ser auxiliar, depois analista, depois gerente. Então você começava assim, você ganhava meio salário mínimo, depois 1,5, depois 2. Então você tinha um processo que te qualificava emocionalmente, tecnicamente, que quando você ainda, ó, pra você ver, você já trabalhava muito, não tinha direito a nada, né? Não tinha esse negócio de hora extra, não tinha RH, não existia nada disso, né? Era entrega, assim, ó, resultado, vai lá e faz e acabou, irmão. Não tem mimimi, não tem nada. Você tem que resolver sua vida, né? E, assim, eu tinha um patrão, me chamava tudo quanto é palavrão que você possa imaginar. Eu chegava na minha casa e falava, pai, o cara me chamou disso, falou da minha mãe, tal. Meu pai falou, obedece, ele é seu patrão. Você quer ir pro próximo? Você tem que trabalhar. Ou você suporta o processo, ou, né, você vai pro próximo e torce para não ser assim, que vai ser difícil também, entendeu? Então, tudo aquilo te qualificava muito pro jogo da realidade, né? Quando você ainda se superava, porque daí você trabalhava o dia todo, sem direito a praticamente nada, e ainda tinha que estudar à noite. Que a educação naquela época era uma coisa muito mais difícil. Muito restrita. Na minha época, quem passava no vestibular rapava a cabeça, saía no jornal. O seu nome saía no jornal.
para quem passava em faculdade. Tinha uma celebração em família, tinha uma festa, para quem conseguia ingressar, né? Fora o sacrifício financeiro, familiar ali, de componentes que juntavam para poder... que você tivesse aquela oportunidade concluída, né? Não era algo simples, igual é hoje o estudo. E, de certa forma, também se era muito exigido, né? Os professores eram professores de mercado, que já traziam em si uma carreira prática, né? Que estava ali com um conteúdo para juntar entre o mundo real, que você praticava, mais o conhecimento, né? Geralmente era mais inovações. Você vê assim, o que eu... Por exemplo, quando falava de equity, era um negócio que no mundo real você não vivia equity, né? Então você precisava fazer um pós-MBA, uma graduação, para você entender o que é um equity, o que é um M&A. E né? Quando a gente tinha algum acesso nesses cursos de pós, de mestrado, eram coisas muito relacionadas a empresas de bolsa de valor. Como que você faz um valuation de uma Petrobras? Não é um mercado, nós estamos trabalhando com empresas de dono, que tem isso mesmo que você disse. A dificuldade do colaborador, né, a falta de conhecimento dele, o mercado que é outro mercado, que vão ter ali exigências muito diferentes de uma ação que está sendo negociada em tempo real. Mas isso que você está falando, Assis, é fundamental porque a gente entra na escassez de pessoas. Você me falou um negócio que me fez lembrar, eu tô até rindo aqui, porque eu brinco o seguinte, meus cases de faculdade, de graduação, caiu tudo na Lava Jato. Então, assim, você só estudava... Petrobras. Você só estudava nego totalmente fora da realidade do pequeno e médio, para começar por aí, né? Que tinha capital externo e tudo mais. Então é isso. E aí chega um ponto, né, Rafa, pegando esse link aí, aproveitando o momento da nossa conversa, é onde que eu debato muito, né, nas minhas mídias sociais. Para mim, empreendedor é uma coisa, gestor é outra. Isso vai se confundir, tem que se confundir mesmo durante um tempo, o cara é pequeno e médio, ele vai tocar aqui de alguma forma, mas quando dá certo, aí ele precisa entender. Porque para mim o empreendedor é cara que pega nada do nada, constrói tudo. Vai sacrificar a família, sábado, domingo, feriado, ele tem aquela veia, né, forte nele. Quando isso dá certo, começa a chegar um monte de gente. Marketing, jurídico, contabilidade. Ele não foi preparado para isso. A nossa própria, nós estamos falando de escola. Qual escola no Brasil prepara o cara para ser gestor, na prática? Você vai entender isso numa cadeira de graduação pós, olha lá. Né? E esse muito científico, menos prático. Entende onde que eu quero chegar? Perfeitamente. Então, essa hora, se o empreendedor, ele não tiver, porque às vezes entra ego e vaidade também, de falar, cara, eu preciso ter uma gestão. Porque o gestor ele precisa de entender de contabilidade, de finanças, né? De mercado, de legislação, de compliance, né? Então, assim, ele precisa, aquela hora, buscar apoio. Por quê? Geralmente, quando você se constrói, quando dá certo, você cria uma rede de relacionamento de confiança. Tudo bem até aí. Mas nem sempre o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, seu marido, seu filho, vai ser aquele cara que vai passar dos 100 mil de faturamento por mês, que vai para 1 milhão de faturamento por mês, para 10 milhões de faturamento. Entendeu onde que eu quero chegar? Perfeito. Chega uma hora, ou essas pessoas se qualificam, ou você traz alguém que vai ajudar a entender essa missão. E, obviamente, vai ter perdas no caminho, que talvez pelo lado emocional você vai sofrer, mas que pelo lado do negócio ele exige. Porque quando você entra no mercado, que o mercado, se já não é você mais, você concorda? É o mercado que vai ditar. Se você não entrar no jogo dele, você vai ficar para fora, porque quem não cresce diminui. E aí você toca em um ponto que muito empresário não consegue ter essa sutil habilidade de entender que aquele contas a pagar que estava comigo no início da empresa, que eu faturava 100 mil por ano, não é a mesma pessoa que vai estar comigo movimentando 5 milhões por mês. Não é. E onde que você talvez limita o crescimento da sua empresa, na nossa visão, por duas vertentes. Você não enxerga valor em estruturas de staff, como administrativo, uma contabilidade, uma controladoria, um sistema de gestão, um contador que está do seu lado. Quem que é a consultoria de gestão que está te dando a mão? Você não vê valor nisso. Na sua cabeça isso é um custo imenso. E você não entende que talvez seja o maior investimento para você ir subindo o degrau no ritmo certo. E o segundo ponto é exatamente isso, o apego emocional, a lealdade que muitos têm, não entendem que é um negócio. E por mais que você tenha lealdade com a pessoa, ela vai ficar com você. Mas não quer dizer que na cadeira estratégica de um diretor ela estará. Eu vi uma reportagem super interessante. Pegaram a funcionária mais antiga da Lorenzetti. Ela trabalhou lá por 68 anos, CLT. Então, eles tiveram uma lealdade com ela, mas em nenhum momento ela estava na cadeira de diretoria
da Lorenzetti. Então, ela tem prêmio, tem fábrica que tem hoje o nome dela, em respeito, né, ao tempo, né, de 68 anos dedicado a uma empresa, mas são coisas diferentes. Olha, uma empresa imensa que conseguiu crescer ao longo desses quase 100 anos de mercado, mas entende que quando você cresce, o nível de pessoas ao seu redor também tem que crescer. Complementando a isso, eu ainda vejo muito o seguinte, mesmo quando a empresa vai para um nível de profissionalização, contrata C-levels, tem ali, ela esquece de ter alguém com o olhar de fora que não é conflitante ao ecossistema. Eu acredito muito nisso. Pelo menos assim, se eu te pegar os cases nossos de sucesso, o que eu vejo no mercado de sucesso, geralmente teve uma visão de fora que não estava ali no olho do furacão do dia a dia para estruturar tudo. Porque com os recursos cada vez menores, as pessoas cortam muito recursos. Por exemplo, tem empresas que se perder um funcionário, um gerente, um diretor, dependendo do porte, perde o processo. Né? A qualificação está na pessoa. Né? Você tem alguém de fora que possa contar a sua história, porque, igual você está citando, quantos profissionais hoje, voltados para esse mundo, né, de gestão, estão qualificados a sentar como auditoria externa, passar por responder um Q&A. Q&A são quesitos, né, que o comprador geralmente vai te pedir ali 300, 400 relatórios, que tem que bater entre si, né, e tem que ter uma qualificação para poder responder quando eles não entendem nada, porque quem vem te validar, geralmente não entende seu negócio, a maioria das vezes, né? Vem para te bater, já vem com a missão de te bater, não vai estar ali para te agradar, entendeu? E assim, tem um monte na esteira. É aquele que tiver mais qualificado, porque nem sempre a melhor empresa é vendida. Não é isso? Exatamente. Geralmente aquela que atende mais as premissas de compliance e governança. Porque o investidor também vai falar o seguinte, você imagina se você participa de um fundo, é um gestor de um fundo e contrata aí um advisor gigante, um banco da vida, por exemplo. Pô, você vai comprar uma empresa que tem restrição que depois sua cabeça vai rolar, ou você vai pegar aquela que está com o checklist mais bonitinho? Entendeu onde que eu quero chegar? Organização, gestão de informação, credibilidade. Então tem alguém de fora que olha para o negócio com o olhar de mercado. Porque eu falo, ninguém é obrigado a vender a empresa, mas tem que estar pronto para. Essa é a minha visão. Né? Então, assim, tem que ter alguém de fora que fala assim, cara, o seu CEO, o seu CFO precisa de melhorar. Porque o próprio C-level, o próprio gestor tem que estar sobre uma fonte de compliance externa à operação. Na minha visão, o que eu vejo a maioria das falhas é isso. Cria-se um ambiente interno que, para aquele ambiente está tudo muito bem, está tudo ótimo, que quando é questionado por um ambiente externo, e eu volto a insistir, não estou falando só de M&A, estou falando de cliente, de fornecedor, de instituição financeira, hoje tem o ESG, né, o ESG muito forte, eles se perdem. Eles acostumaram tanto a achar que é muito bom ali dentro. Eu faço assim, um dos principais riscos que o empresário até dá certo, caixa e DRE. Porque pode estar à beira do abismo e não está sabendo. Porque sempre se justifica isso. Não, mas minha empresa está dando dinheiro. Mas eu estou dando resultado. Tá bom. E como é que é o seu D+1 amanhã? Como é que está... E outra coisa, você está dando resultado. A sua empresa está valendo mais? Né? Como é que o mercado te viria para você passar... Porque quanto mais você sobre... Eu vejo, Rafa, o grande desafio não é ter, não é chegar, é manter, né? As pessoas hoje veem sucesso, veem isso. Cara, tá bom, você chegou lá. Agora, como é que mantém? Eu acredito em cauda longa de esteira. Eu acredito em jornada. Eu acho assim, as empresas vão passando as etapas dela, mas elas têm que acreditar que vai ter o outro dia. E vai chegar o outro dia depois desse, o outro dia depois desse. E quem sabe contar essa história? Porque os profissionais, eles trocam de empresas, não é assim? Os fornecedores, às vezes, são demitidos, contratados outros. Quem vai contar a sua história ao longo do tempo numa linguagem de equity, numa linguagem de valor, numa linguagem, né, de auditoria? Quem vai saber que tem essas expertises e que vai saber contar isso? Né? Porque, vamos pensar assim, deu super certo um projeto, com os profissionais que estão ali dentro. E esses profissionais... É ótimo tê-los, né? Não estou falando que eles são ruins. A pergunta é, se eles saírem amanhã, a sua empresa sabe contar essa história? Se você perde uma contabilidade, a sua empresa sabe contar essa história? Como é que faz isso, né? Eu preocupo muito com essa visão do externo, né? De quem vai olhar para a sua empresa sem estar contaminado ali com a cultura do dia a dia. É uma coisa que eu prego muito. E que, mas obviamente que você tem total interesse porque é o que você faz. Não, é porque eu acredito mesmo. Eu tanto faço porque eu acredito. Né? Então, assim, eu vejo empresas, por exemplo, chegar muito perto de uma linha muito positiva ou de uma virada e desistir do processo.
Porque ela não foi feita para ser criticada, ela não suporta apanhar muito, né? Que é a consciência do empresário, não só em questão de processo da empresa, como organização numérica, uma visão estratégica de um planejamento futuro, mas sim aquilo que ele está disposto a receber. E é muito esse lado, né? Ah, minha empresa vale 100 milhões. Eu falo, meu amigo, eu quero que vende por 110, porque nós que somos... Inclusive, nós somos remunerados por isso. Quanto maior o valor, maior a nossa remuneração. Só que o nosso papel aqui é te trazer a realidade dos pontos que o mercado vai te questionar. Se você não tiver maturidade para sentar numa mesa e discutir isso, assumindo sim, isso é um ponto de fraqueza, foquei muito nessa parte positiva, mas aqui eu deixei de lado, é um ponto de melhoria, porque é isso que a gente tem que ensinar ao empresário. Cara, não está te batendo, está querendo abaixar o valor da sua empresa por uma estratégia comercial, mas no fundo ele tem interesse pelo seu ativo. Então não é pessoal, não é com você que a gente está trazendo isso. E quando a gente fala de empresa de dono, empresa familiar, existem agora 2 fatores também muito críticos, né? A questão da geração, né, que o empresário teve, aquele empresário que fez na unha mesmo, amassou o barro lá para criar aquilo. E temos também aquele empresário que é um empresário muito bombardeado por internet. A gente tem muito esses 2 perfis. Uma empresa de 10 anos de mercado que nasceu numa geração online, de 2014 até agora. Então, tudo para ele é muito romântico. Ah, mas eu vi que a empresa X saiu na capa da Exame. Eu falei assim, meu amigo, a realidade não é essa. E tem o outro empresário que ele é mais fechado, ele é muito resistente a mudanças, a ajustes. E nós temos, então, esse desafio de mostrar que o objetivo é criar um processo de cauda longa, que é o M&A, fora as outras coisas que ele tem que ir fazendo, gestão, uma controladoria interna ou externa ajudando nesses ajustes, outras camadas ali de melhoria no processo na empresa dele. Mas falando especificamente do M&A, a gente tem um processo muito longo. Primeiro, a avaliação, se ela não for feita da forma correta, já limpando ali erros contábeis que a gente vê no balanço, erros gerenciais, aluguel, às vezes a empresa do cliente, muitos ainda acreditam que a empresa dá 500 mil de lucro por mês. E nós temos que falar, você está pagando aluguel para você mesmo? Porque a gente não está vendendo o seu imóvel, nós estamos vendendo a sua operação. Tributação errada, prolabore. Ah, mas o contador falou que para eu pagar um prolabore de um salário mínimo. Ok, mas quanto vale a sua cadeira no mercado? É 30 mil que vale? É 50? O que vale fazer o que você faz nesse movimento? E aí, quando a gente faz o primeiro ajuste do valuation, entende quanto vale, aí o primeiro susto já vem. Ah, mas eu achava que valia. Falei, então vamos agora caminhar um pouco mais. Vamos entender se o seu negócio tem atratividade, porque uma coisa é um papel que a gente construiu e tentou limpar o máximo para ter ali um norte mais objetivo. Agora, quem paga por isso? Que a segunda etapa desafiadora do M&A é irmos fazer esse trabalho que também vai exigir ali alguns níveis de maturidade, paciência, entende que não vai acontecer no seu tempo, acontece no tempo do mercado. E aí, Assis, eu queria te fazer uma provocação muito grande. A gente está no mercado há muito tempo e a gente vê essa visão cíclica que o mercado passa. E o empresário não entende que o que determina o valor de venda para mais ou para menos é o time, o tempo que ele coloca a empresa à venda. E eu queria que você contribuísse, então, mostrasse para o empresário que se você é do setor de varejo, que hoje está ruim, mas em um momento esteve muito bom, talvez ali era a sua saída. E tem vários insights de mercado que a gente entende, né? Mercados positivos e negativos aí para os próximos 2 anos. E aí a gente tem que fazer uma brincadeira aqui, separando o empresário mineiro dos demais, né? Porque eu falo que o mineiro é mais difícil ainda, né? Porque eu já escutei assim, não, quem vende é porque é ruim. Quem vende é porque tá quebrando. Entendeu? Não, tá ruim. Cara, o melhor momento de vender é no auge, né? Onde você vai ter mais valor. Outra contribuição. Né? Outra coisa, se o seu mercado está sendo todo consolidado, amanhã você vai brigar com o maior, seu concorrente vai ser o maior do mundo. Seu concorrente vai ser um cara que tem caixa infinito. Seu concorrente vai ser o cara que pegou o share todo. Como é que você vai... E mesmo, né, que você concorra com ele durante um tempo, qual vai ser o seu valor daqui a um tempo? Porque vai chegar uma hora que você é incipiente para o mercado. E o mercado não vai te querer mais. Né? Então você vai ter que ficar ali tocando aquele negócio o resto da vida para fazer caixa de alguma forma, né? Então, assim, eu percebo muito, e aí de novo, né? O ambiente interno, você imagina que você é um funcionário, um diretor, um C-level, ganha bem, está numa situação bacana, a empresa está gerando resultados.
Eu vou pensar um mundo perfeito. Nem vou falar de uma empresa que está indo mal, porque daí fica meio óbvio. Qual que é a chance desse interno virar para o investidor, que entre aspas é o dono, né? Que hoje a minha maior missão, por exemplo, é conscientizar os donos que eles são investidores, que eles têm que olhar tudo como projeto, que eles têm que entender que é a casa deles que está em garantia, que é o nome deles que vai ser executado, né? Que o futuro societário, se eles, como é que fica a sucessão de um negócio se ele falece? Ou ela, né? Então, hoje eu conscientizo muitas pessoas disso, né? Então, eu fico pensando o seguinte, aquelas pessoas estão num nível de conforto super legal, que hora que elas vão provocar, mesmo que o mercado esteja se consolidando, né? Para quem não entende, mercado consolidando é quando vem grandes comprando médios, vai comprando pequenos, e acaba que aquilo fica na mão de poucos, gigantes, né? Exemplo, o setor de cemitérios, o setor de luto, que passou e está por um aquecimento bom. Entendeu? Mas vai passar. Você perde essa janela porque você acha que ou você vale tanto, ou você é melhor, ou que isso não te atinge, depois você fica totalmente fora. Essas pessoas de dentro dificilmente vão provocar isso. Entendeu ou não? Exato. Porque elas sabem, por exemplo, se chegar um investidor e comprar, tanto é que, não sei se acontece com você, quando a gente está no M&A, se vaza a informação e as pessoas, geralmente os ditos braços direitos vazam. Já vai procurar mercado, porque sabem que vai chegar outro de fora que dificilmente a cadeira deles seguem naquilo, ou eles não querem se submeter ao processo de ter que se requalificar de novo num novo investidor. Entendeu onde que eu quero chegar? E que é outra crença, porque as pessoas não entendem que quando uma empresa maior compra outra para ganhar mercado, muitas das vezes não é só aquela carteira de cliente, aquele faturamento que traz uma expressão maior para o grupo, mas ele está comprando pessoas. Sim. Então, tudo bem, o proprietário não vai ser mais eu e vai ser o Assis. Só que o seu gerente, para que eu vou mudá-lo, sendo que eu... Mas isso é falta de quê? De visão de equity. Falta de alguém de fora que sabe jogar o jogo. Fala, moçada, calma aí. Vocês vão ficar num grupo muito maior. Exatamente. Vocês vão ter muito mais O próprio dono fica no earnout, não é assim? Sim. Às vezes nem o dono é mandado embora de cara, ele né? Tem que entregar, ele tem que entregar, vai ter o contrato de gestão de transição. É isso, mas as pessoas escutam quem? Escuta quem fala fora. Você está entendendo? Por isso que eu acho que o ambiente interno precisa ter uma visão externa, primeiro com base ética, segundo com experiência, né? E terceiro com profundidade dentro da experiência, porque tem pessoas que têm experiência, mas não criam profundidade em determinados temas, né? Quando você é assessorado dessa forma, você vai sempre ter a sua opção dentro do risco, porque muitas vezes as visões que estão compartilhadas... Você quer ver um negócio? Conselho de família. Geralmente é um negócio que não rompe. A empresa não patina, porque ali está todo mundo preocupado com o almoço de domingo, né? Eu vou falar isso, vai ferir meu irmão, minha mãe, meu pai, meu genro. Entende onde que eu quero chegar? Tem que ter alguém que chegue de fora, balança o balaio ali e faz a tua volta. Peraí, vou dizer, de vez em quando eles cortam o contrato da gente, né? Mas, cara, tem que ter alguém que fala, cara, não é isso, esse aqui, performance, olha isso lá pra frente, vamos montar um conselho, você sai como executivo, você não é o melhor executivo, o que paga pra você, né? Eu falo muito com meus clientes, o salário que você ganha, a gente tem em mercado, né? Tem que saber o que isso vai trazer de resultado. Então, assim, você não pode ficar ali porque manter uma cadeira porque você é dono, ou porque você entende um diretor. E isso você contrata. Você tem que preocupar o que isso gera de resultado lá no seu equity. E aí você toca num ponto que a gente falou, você trouxe o exemplo, né? A gente trouxe o exemplo do colaborador que vai se sentir ameaçado, do empresário que ele é orientado por pessoas que nunca venderam uma empresa, mas é a pessoa que ele vai pedir opinião, que não vai saber informar, mas vai querer ali mostrar uma certa autoridade. Nesse período, ele perdeu o time, que a gente deixou muito claro que se não estiver no time certo, sua empresa pode gerar um caixa milionário, pode ter EBITDAs bons, recebíveis muito sustentáveis e saudáveis, mas se não estiver no time, a chance da pressão acontecer e tirar valor da sua empresa, do seu equity, é muito grande. Muito grande. Exemplo, o setor de varejo. O setor de varejo eletrodoméstico que sabemos que está numa fase ruim. Esteve em anos áureos aí por anos. Quem fez a venda para grandes empresas saiu no momento certo. Tem muita empresa, redes ali de 10, 15 lojas no Nordeste que foi vendida para essas grandes. Sul, Sudeste, muitas ficaram. Hoje são negócios que têm passivos e para sustentar aquele rombo de caixa, né, pelo dinamismo do mercado, do modelo de negócio, fica ali sustentável para uma família de 15 lojas ali conseguir tocar. Enfim, perdeu o time, pode ser que a empresa deixe de existir por não ter tido a estratégia de tempo. Mas aí a gente entra, então, para esse ponto de maturidade. Com quem que o empresário está tomando conselhos?
Por exemplo, quando você fala do time, o ambiente interno é melhor a percepção do time? É isso que você está me entendendo? Claro. Com quem ele está buscando conselho? Porque tem um monte de gente vendendo um monte de coisa para o empreendedor entender que aquilo vai fazer parte de um equity. Você quer ver um negócio? É muito comum, às vezes, eu pegar uma empresa que montou uma holding, porque alguém falou com ele que tinha que ter a holding para vender a empresa e a gente tem que voltar lá na pessoa física depois de novo. Ou vice-versa. Está na pessoa física, porque as pessoas querem vender subprodutos, mas não quer entender a esteira toda, não quer entender a dor do tanto que aquilo é complexo ao longo do tempo. Não quer olhar para todo, porque, por exemplo, não adianta olhar só para administrativo, financeiro, balanço, DRE. Lá a minha operação, vamos falar de CMV, CPP, por exemplo, que geralmente é 80% das DREs, né? O grande volume de uma DRE está na operação, independente se é serviço, comércio ou indústria, né? Tá bom. Quem qualifica que o seu CMV é 80 mesmo? Porque se errar no aluguel, na água, na luz, no salário de funcionário, o pênalti é pequeno. Concorda ou não? Sim. Agora, se eu erro no que é 80% da minha DRE, porque eu brinco o seguinte, o M&A, ele não começa na hora que você recebe o dinheiro, ele não termina na hora que você recebe o dinheiro, ele começa. As pessoas acham, se eu vendi por dinheiro no bolso, acabou. É aí que vem as Entendeu? que terão Como é que eu sucesso ou não. comprovo que minhas grandes linhas... Aí eu tenho que entender... Aonde eu comprei Brasil não é para amador, né? É importada de qual estado, acredito se é ICMS sim ou não, IPI sim ou não, PIS e COFINS, qualquer cadeia, tal. Cara, se eu não entender disso tudo, tem alguém que qualifica isso, que não pode ser quem faz, porque para mim quem executa não valida. Essa minha frase eu não abro mão dela. Quem executa não valida. Eu tenho que ter alguém que chega de fora, olha para... mas eu uso SAP, eu uso TOTO. Cara, não é a ferramenta que você usa, é o que está parametrizado. É como está sendo lançado e a origem desse dado, ela existe ou não? Pô, eu tenho um gap grande nisso. Cara, eu não posso ir à venda agora. Eu tenho que qualificar isso, entender o risco do passado, porque senão amanhã eu posso, inclusive, na venda, receber um processo que tem cada dia mais acontecendo. Tem chegado muitas empresas lá no meu escritório que estão sendo processadas por valor maior que foram vendidas. Vendidas não, do dinheiro que o empresário põe no bolso. Que é um outro detalhe. Que é o líquido de vendas diferente. Que é outro detalhe que eu bato muito, né? Que as pessoas hoje, chegam nas empresas e falam, não, você vale tanto, vamos vender a sua empresa e tal. Eu nunca trabalhei quanto que o cliente vale, eu trabalho quanto que vai receber. A DRE é do investidor. Entenderam, pessoal, a diferença? A sua empresa vale 10 milhões, mas você vai ter um líquido de vendas de 7. Porque você vai ter um indicador que se chama dívida líquida, que pega tudo aquilo que você gera juros, dívida tributária, dívida bancária, qualquer estrutura de dívida. De contencioso, daquilo que você não viu, ou daquilo que você foi instruído a fazer como economia para gerar EBITDA, que depois vira uma multa lá de 150% mais Selic. No Simples, né? Que você criou de prestação de serviço. Colocar os funcionários lá. Entendeu onde que eu quero chegar? É isso que eu tento que é o explicar. Início do trabalho. Você está sabendo do risco, mapeou, né? Então, o seu valor não é aquele. Não é que alguém te entregou um valuation. O seu valor, irmão, é esse aqui, ó. Que vai ser teu pênalti lá na frente. Porque eu brinco assim, o investidor ele pode até passar batido, mas geralmente ele é mais águia do que o empreendedor, porque já está em outra cadeia. Entendeu? Uma due diligence é mais forte que uma auditoria externa para você chancelar um balanço, né? A questão societária. Eu vejo muita gente preocupada com a questão tributária. Cara, qual é o seu passado societário? Os sócios ali têm outras sociedades, né? Como é que está tudo isso? Hoje a gente tem um problema. O que é o cap table? Você tem algum sócio oculto que ninguém sabe, que tem stock options, que tem vesting, que tem... Cara, isso tudo afeta, né? A sua empresa é de quem? Porque hoje todo mundo faz vesting com todo mundo, desde o funcionário. O seu funcionário que você deu vesting tem perfil de ser sócio, de empreendedorismo, né? O tanto que isso pode afetar uma briga societária para o M&A. Para mim, desqualifica totalmente quem vai comprar uma empresa com uma briga societária. E se esse cara morre, né? Ou ela morre, o marido dessa mulher, os filhos, vão entender como essa sociedade tem um acordo de acionistas, sim ou não, né? Você delibera o balanço, você delibera o seu próprio balanço, tem uma reunião ali, uma ata falando de deliberação, você está me entendendo? É tanta coisa fora da caixinha do dia a dia, por isso que eu separo o empreendedor do gestor, que isso tudo, em determinado momento de maturação, quer ver? Startups. Se falou muito de startups, eu vi isso nascer, né? O nome startup, inclusive, é recente, né? As pessoas falam muito hoje, mas nem chamava-se de startup no passado.
Teve um auê danado, Heineken ali 4, 5 horas da tarde, cheque para tudo quanto é lado. E agora? Cadê os cheques? Fechou. Cadê o cheque? Por quê? Eu brinco, o velhinho da lancha, né, o cabeça branca, que deu o último cheque lá na frente, foi o que menos ganhou dinheiro. Que graça que isso tem? Né? Todo mundo ganhou dinheiro na esteira, com nada compliance, nada governança, nada batendo número ali. Tinha muito dinheiro no mercado, tanto é que os maiores bancos do mundo que financiavam startup quebraram, gente. SoftBank, por exemplo, né? Ninguém vai olhar para isso. A brincadeira não pode ser essa. E além disso, a gente vê que o dinheiro, além de mais escasso, ele está muito mais seleto para ir para a mão de empresas que sabem gerir aquilo que vai receber, que tem uma segurança muito maior. E a gente tem aquela briga, né? O nosso maior competidor hoje é Selic, uma Selic alta de 12%, 13%, que são expectativas que a gente está trabalhando. O que ela sugere? Se você dá uma margem EBITDA de 10%, é matemática. Para que eu vou investir em você se eu tenho uma estrutura muito maior? Mas você sabe por que as pessoas têm essa ilusão? Porque elas não entendem. E são orientadas por quem entende menos ainda, que tem algum interesse. Entendeu onde que eu quero chegar? Não vende sua empresa agora. Aquela coisa mais difícil do mundo, você olhar no olho do empreendedor, que é cara que sacrificou a vida dele. A gente sabe que o empreendedor é um batalhador. Né? E fala, cara, você não vale isso, ou você não vale nada. Você não está no momento de equity, cara, ninguém vai te comprar. A sua dívida supera o valor do seu Isso equity. É muito difícil. Aquela hora, nós falamos de 10 milhões, né, para o cara receber 7, e quando ele não vai receber nada? Né? Porque o M&A não serve só para o cara pôr dinheiro no bolso, para ele gerar liquidez. Isso é também para um monte de solução societária. Você concorda comigo? Como é que você vira para dois sócios e fala, irmão, você tem que pôr dinheiro, você não vai, além de não levar nada, as pessoas não querem tratar isso. Entende? Essa dor de você chegar olhando no olho e falar a verdade ali, a verdade do ponto de vista do que está na documentação, no papel, no mercado, da realidade que está vivendo, é muito difícil. Então é mais fácil eu vender alguma coisa para esse cara, na ilusão, ele não entende, então ele não entende que eu não vou vender. Ele entende que ele vai me pagar uma mensalidade criando a expectativa, é o romantismo. Entende ou não? E as pessoas ganham dinheiro com isso. E eu olho para aquilo e falo, cara, esse não é o meu métier. Meu métier é ético. Então, assim, às vezes eu falo muito o que as pessoas não querem ouvir. Né? Ou parte das pessoas, quando você tem mais de um sócio. Né? A gente brinca, Assis, lá no escritório, que fazendo uma analogia à medicina, o nosso profissional, ou a responsabilidade que a gente tem de tratar com um ativo tão impactante na vida do empresário, na vida das pessoas que ele emprega, no ecossistema como um todo e com o mercado, porque nós temos uma reputação a defender no mercado, porque senão quem queima é o nosso escritório. Só traz ativo ruim, ativo que tem baixa liquidez. Então, nós somos aquele médico que vai dar notícia ruim. Meu amigo, você está doente. Não é aquela pessoa que vai ter a hombridade de entender ou diagnosticou ali talvez um movimento tributário e vai falar assim, poxa, isso daqui pode causar uma morte na pessoa, uma morte na empresa. Mas quando chega pra gente, a gente fala, já chegou numa fase terminal, chegou numa fase ruim, infelizmente nós temos agora que te trazer essa realidade ou tentar converter essas instruções aqui com indicação para empresas de gestão, para empresas que vão resolver esse nódulo aqui que aconteceu na sua empresa, para que lá na frente a gente tenha uma empresa saudável para a venda. Isso é muito ruim porque parece, né, que nós somos ali os ruins, que não queremos vender. Muitos empresários falam, mas então você está trabalhando pro comprador, pro investidor. Eu falei, não, eu trabalho para a empresa. Só que a empresa, você entende que em algum momento ela vai ser dele? Então eu tenho que ser o mais transparente possível aqui agora. E não é errado falar que a gente não tem uma CIP bem feita. É mostrar que é uma oportunidade que ele pode... Então, por isso que eu preciso que você me conte toda a verdade. Eu preciso saber de detalhes. Tem laranja no seu cap table? Tá no nome da sua esposa, mas quem opera é você? Por quê? Você tem algum passivo? Porque eles vão fazer essa varredura. E aí a gente chega na terceira fase da nossa conversa, Assis, que é a visão da controladora. Vamos falar primeiro de uma limpeza financeira, que é controladoria versus finanças versus contabilidade. Me explica a diferença dessas três cadeiras necessárias em uma empresa hoje. Primeiro que a sua contabilidade, vamos pensar, uma empresa ter 50 anos, a contabilidade não encerra, né? A contabilidade não começa de novo. Ela vai trazer saldos e vícios de 50 anos, né? Quando você pega, por exemplo, um custo de mercadoria vendido, um custo do produto produzido, qualquer quebra ali naquela cadeia, como ele é contínuo,
salvo se zerar o estoque uma hora, ele vai carregar o peso daquele erro, né? Então, a contabilidade, por ela ser no Brasil algo muito ali voltado ao fisco, a regras dentro de 4 linhas que não deixa a gestão prevalecer, ou às vezes até o próprio racional, né, a obviedade prevalecer, porque você tem que obedecer uma regra que o fisco quer saber, ela fica muito limitada a isso, né? De pontos que vieram do passado, de situações do cotidiano, que precisa, por exemplo, pouquíssimas pessoas entendem que o contador não é responsável pelo estoque, portanto o contador não é aquele cara que vai validar o CMV ali na vírgula, salvo você ter uma contabilidade de custos muito bem ativa dentro do seu negócio, que não é uma realidade dos pequenos e médios, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, isso é a contabilidade. A contabilidade ela vai atender, cada dia que passa, o contador trabalha mais para o fisco do que para o cliente. Ou seja, trabalha, né, para emitir guias, para fazer essa... Ele tem tanta obrigação acessória e não consegue remunerar, né? Ele não consegue monetizar chegando para o cliente e falar, me paga tanto que o governo está pedindo para me trabalhar para ele, né? Assim, então, a contabilidade é essa entidade que cada dia que mais torna-se uma persona governamental. Ela está ali para prestar contas para nessa mazela que nós temos hoje de burocracias que põe o empreendedor, porque eu acho engraçado isso, né? O empreendedor é o cara que gera receita do fisco, do governo, e que gera receita de quem trabalha. Concorda? Porque paga o salário. Isso. Todos os encargos e impostos estão nessa cadeia. E ele é visto como bandido, né? O fisco trata ele como um bandido. Né? Quando o fisco vai chegar, todo mundo assusta, né? Eu entendo que o fisco tinha que ser algo educativo. O fisco tinha que ser aquela ferramenta que desse possibilidade de cada vez você empreender mais. Né? Mostrar a diferença de você pagar no regime CLT, incentivar no regime de MEI. a cada vez poder ter mais funcionários, mais fornecedores, uma cadeia gigante, né? E isso, então a contabilidade é essa entidade. O financeiro é o cara que está olhando ali, primeiro, financeiro, na maioria das vezes ele não está tratando nem a questão econômica, né, que está ligada à DRE, né, porque nós estamos análises que são financeiras e análises são econômicas, né. Um exemplo prático para o público aí se eu vendo um produto de 12 mil a R$1.000 por mês, correto? Na DRE eu vou reconhecer 12, no financeiro eu vou receber 1.000, né? Então o cara está muito na linguagem de caixa, ele está olhando ali para a caixa o tempo todo. Então, por exemplo, ele não está entendendo aquela hora de depreciação, ele não está entendendo aquela hora de situações, por exemplo, reflexo das folhas, que é o peso gigante, ele não está entendendo aquela hora por exemplo, se você tem um contrato de aluguel de 10 anos, você tem que entrar na IFRS, reconhecer aquilo como dívida, ele não é esse cara, e está tudo bem, não diminui ele em nada. Por isso que ele tem a cadeira dele. Entendeu? E a controladoria, ela deveria ser o sistema que vai pegar essa linguagem com essa linguagem e transformar em algo que seja, primeiro, que tem que conversar, que tem que ter coerência, porque as pessoas acham assim, que fazer uma contabilidade gerencial é sumir número ou acrescentar número, né? Eu falo, cara, a linha no final tem que bater todas, né? Se eu tenho 200 linhas aqui, tem que virar 200 linhas lá. Não precisa ser tão criativo. Classificadas de outras formas, entendeu? Ou eu tenho que ter notas explicativas coerentes e profundas que vão ter tese de defesa daquilo que você está promovendo. Porque o que eu mais vejo hoje são as controladorias internas hoje acabam por ser secretariados desses ambientes e não autores de resultados. Eu vejo muito elas sofrerem pressão do que esses ambientes querem, não de ser autônoma para isso. Entendeu onde que eu quero chegar? Por isso que às vezes tem que ter alguém de fora e olhar e falar assim, mesmo que a controladoria está fazendo de forma transparente? Porque eu já participei muito assim, não, controladoria, isso aqui tem que virar aquilo. Não, mas não é o que isso tem que virar aquilo, é o que é. O que é e como que a gente vai ter essa estrutura. E como que eu justifico para terceiros, né? Porque o grande problema não está dentro de casa. Dentro de casa você cria um número que você... É muito comum você, às vezes, você fala, nós vamos fazer os demonstrativos da CIS. Eu falo, não, os demonstrativos da CIS eu faço, né? Eu estou fazendo os seus, de forma gerencial. Não é nada para mim, é para você, né? Para o cliente. É ele que tem que ter esse número, né? Agora, esse número tem que ter crença e valor de mercado. Aí você pega uma coisa, não conversa com a outra. Você quer ver um relatório simples, que a maioria das vezes não bate, mesmo em grandes empresas? Me dá o faturamento fiscal, o faturamento do financeiro, e o faturamento do setor de faturamento não bate. Aí. O que mais você vai conversar? E aí a controladoria vem para abraçar isso tudo, entender qual que é a mais próxima da realidade com base na operação, e em cima disso ela consegue afinar mais. E um detalhe, tá, Rafa? Muito cuidado com a tecnologia.
que hoje, BI, né? A ferramenta da vez agora. Antes era Excel, agora o BI. Eu chego, as pessoas falam assim, no meu tem BI. Eu falei, meu irmão, deixa eu explicar. O BI, se estiver errado, é copia errado. O BI não conserta nada, ele não audita nada, ele não tem conhecimento, né? O BI é BI, né? Ele vai pegar essa informação aqui e vai fazer com que ela seja mais fácil, mais rápida, mais interativa. Mas ele não conserta nada. Nós já pegamos esse de 12 milhões em BI. Entende? Então, assim... Isso vai acumulando ali. A ferramenta tecnológica não substitui você ter que bater, fechar, conciliar. Você quer ver? Eu vejo pessoas fazendo valuation, que eu chego lá no financeiro, não está conciliado o banco, aí. Como é que eu vou fazer um valuation? Não tenho... Gente, para mim, sem banco conciliado, não existe balanço, não existe DRE, não existe DFC, para tudo. Porque tem muita coisa de saldo acumulado em caixa lá no nosso ativo do balanço, que aí você abre e fala assim, a empresa é boa, tá aqui, fatura, tem 4 milhões em caixa, não, isso é saldo contábil. Então não pode pular o óbvio, entendeu? Você abre uma conta de imobilizado, não sabe qual é imobilizado, qual é a depreciação, como é que você vai chegar no EBITDA? Sim. Entende? Então assim, essas coisas que, né, tem que ter... E aí eu volto que executa não valida. Vamos pensar que você tem um cara fera lá, o seu funcionário, a sua contabilidade é muito boa, mas você já pegou esses saldos. Né? Ela não está ali para transformar isso, ela às vezes não tem o conhecimento do que é um EBITDA, às vezes ela não tem o conhecimento do que é uma tese, porque gerencial, você pode ser criativo do jeito que você for, concorda? Mas só quem vive de M&A sabe o que o comprador vai qualificar ou não. Os ativos. Então não é eu ter uma contabilidade gerencial, é ela ser crível para uma DUI. Eu posso até ter mais de uma, então eu vou fazer uma incrível, né, que nós vamos abraçar a árvore e ser feliz, mas vamos fazer uma que o mercado vai bater? Que a gente vai observar esses pontos. Porque não é só M&A. Eu tenho clientes, por exemplo, que o fornecedor audita. O fornecedor dele, para dar crédito para ele, audita com auditoria externa. Clientes auditam. Entende? O cara ganha uma licitação, o segundo lugar que ficou questiona, ganha o quesito de questionamento porque não consegue qualificar a contabilidade. Entendeu onde que eu quero chegar? Então, assim, não é para uma coisa só. Por isso que eu falei, a venda é uma das possibilidades, mas você tem que estar pronto para. Porque daí entra tudo que, né, um resumo do que hoje. O time, né, a validação externa, né, o momento da sua empresa mediante o seu próprio mercado, as variações, igual nós estamos sofrendo agora com o dólar. Você já imaginou todo mundo que tem que pagar em dólar agora? O impacto que isso vai ter nos negócios? E outra coisa, o seu CMV, a sua mercadoria, cresceu 20% de custo, sendo que você já vendeu. Você nem consegue, nem se você quiser, você consegue. Nem se o seu cliente quiser, seu cliente já vai te pagar isso. Cara, peraí. Quais são todos os impactos da cadeia? Entende? Então, assim, eu entendo que isso é muito sério e muito profundo e que as pessoas deveriam dar o respectivo valor, né? Às vezes eu dou palestra para 1.000 pessoas, se eu levanto assim, quem sabe o valor da empresa? Não dá 0,0001%. Entende? Aí, você quer ver um negócio? Eu fiz uma palestra para vários profissionais voltados da área de gestão. Eu falei, quem sabe aqui calcular os encargos e os impostos que tem no M&A? Entende? Então, assim, e as pessoas estão falando disso, quer dizer... Estão romantizando, estão vendo coisas que não é o momento, estão pensando... Arruma a casa, entende o jogo, faz as contas com alguém sério. Porque nós fomos ligados pelo Franklin, né? Sim. Que é um cara que eu amo, que é um concorrente, né? E que eu falo, cara, eu queria 1.000 Franklin. Porque é um cara sério, objetivo, transparente. Esse concorrente é o melhor do mundo. É meu irmão de vida. Fui visitar ele nos Estados Unidos, fui lá dar um beijo nele. Ajudando a educar o mercado da forma correta. Poxa, agora você pega um monte aí falando só o que o cara quer ouvir, atrapalhando você, mentindo. E outra coisa, o cara tá levando a esperança de um cara que construiu a vida sobre aquilo. Né? Aí entra um aspecto que é o universo, que eu acho que o universo devolve tudo aquilo, né? Nada é tão justo quanto a lei do retorno. E é muito isso, porque o papel aceita tudo, Assis. Então, se eu fico focada na consultoria e esqueço que o meu objetivo maior, não só de remuneração, mas em credibilidade, crescimento do meu próprio negócio, está no que eu consigo executar, é onde que muitos ficam, mas o concorrente é mais barato. Meu amigo, vai lá. Porque... Não, a pergunta não é o que é mais barato, é qual entrega, né? Sim. E qual que te fala a verdade, né? Porque, sim, às vezes, a questão não está na técnica. Né? Eu falo assim, às vezes, técnica é técnica. Qualquer um pode aprender. Mas, às vezes, está assim, cara, qual que é o seu posicionamento? Eu participei de um pitch de uma empresa gigante, né, do mundo real. E na hora que o CEO acabou de apresentar, eu falei, cara, vocês estão quebrando. Os investidores, você ficou doido. Tal, que não sei o quê, que meu EBITDA. Eu falei, cara, tá bom, mas tem um monte de coisa que não é EBITDA, né? Que vocês não estão enxergando e tá ali, ó.
E aí o CEO, obviamente, pôs uma postura de defesa gigante, porque ele estava gerindo essa empresa há muitos anos, né? Fato. Eles me chamaram correndo depois, porque de fato ela entrou num estado de liquidez muito complexa. Os investidores que eram antigos fundadores, que construiu a empresa, teve que voltar para a operação de novo. Agora, para o ano 2025, a gente está tendo uma luz no fim do túnel. Aí está chegando grandes players para comprar, né? Tá pegando a janela, então está tendo um monte de oportunidade. Mas que se ele não tivesse tomado aqui tombo, ele não ia ter as oportunidades agora, que ele fazer um para-casa gigantesco. Ia estar no automático. Não, tá ótimo. Acha que os números estão ótimos. Entende? A visão é justamente essa. Contrate pessoas que vão te dar essa realidade, né, que são qualificadas, que estão com relacionamento com o mercado, com empresas maiores, stakeholders de outras estruturas que possam somar. Esse pequeno investimento que você vai fazer para ter ali uma casa mais arrumada, uma estrutura muito mais bem feita, vai te fazer ganhar não só mais tempo, mas também dinheiro mais fácil, qualificado no seu M&A. Porque senão é milagre que a pessoa quer. Eu quero X. Eu brinco, né, Rafael? Mesmo se o empreendedor não quiser fazer M&A, no sentido de vender para mercado, quando ele morre vai ter o M&A, né? Sim. Você concorda? Sim. Porque aquela hora vai ter que qualificar a empresa, ver quanto que ela vale, vai ter o tributo sobre. Eu falei, ó, de uma forma ou de outra, uma hora na vida, você vai passar por essa posição. Né? Seja você ser um cara super antenado e fazer em vida todo o projeto sucessório, né? A questão de governança, ir para a cadeira de conselho, tudo isso é uma parte gigante do M&A. Você concorda comigo ou não? Pode não ter ali a liquidez imediata. A compra e ver um MOU, mas é a mesma esteira. Exatamente. O que eu falo é o seguinte, gente, a esteira, a jornada é a mesma. Agora, se você vai decidir nesse momento, você vai buscar dinheiro em banco e crescer. Você vai decidir nesse momento, que você vai fazer um SCP com alguém né, e fazer novos negócios. Você vai decidir nesse momento um projeto sucessório. Ou você vai decidir amanhã para um IPO ou para um M&A, a esteira não muda. A jornada é a mesma. Que é você ter transparência. Porque a maioria dos empresários que eu conheço, se eles morrerem, a família vai fazer o quê? Né? Eles ou elas, né? A família vai fazer, eles não entendem do negócio. A contabilidade não representa a verdade. Né? Não teve uma camada de sucessão bem feita. Ali tem um monte de executivos que está ali dentro que nem sempre, nessa hora, pode ser até antipático à família, por N motivos. Sim. Entende? Como é que eles vão abraçar isso se eles não tiverem alguém do jogo de parar e entender, inclusive para negar a herança? Porque uma das formas de você não pegar uma empresa ruim, aceitar a herança e esse pepino sobrar para ti, é você entender esse jogo. Até nessa hora você tem que entender de M&A. Né? Porque às vezes você vai olhar só ali pro balanço que tá debaixo do tapete. Que depois que você aceitou a herança, porque as pessoas também não entendem isso. Que herança você pode ou negar ela toda, né? Não tem isso. Eu quero o dinheiro que tá no banco e não quero a empresa que tá ruim, né? Ou é tudo ou é nada. Eu posso negar, inclusive, né? Então, ou aceitar. Agora, quem vai te falar isso? É quem conduziu? É quem tem o interesse da empresa continuar? É quem recebe o... Cara, quem sabe exatamente o que você vai levar. É isso. Entende? Assis, pra gente encerrar, eu queria que você desse ali um conselho para o empresário. Final de ano está chegando, início de um possível mercado, bom ou ruim, a depender da ótica e da preparação, está por vir. O que você deixaria de uma mensagem para esse empreendedor se preparar ainda mais? Primeiro deixar claro, né, que o empreendedor tem todo o meu respeito, é por isso tudo que a gente tem respeito, a gente quer bem, a gente bate muito, né? Filho, né? Tudo é assim, né? Todo mundo que você quer muito bem, você luta por ele, né? Você não vai desistir dele. Exatamente. Né? Então, essa situação, eu brinco, assim, juntando o mundo do cabeça branca, do real com o digital. Hoje todo mundo fala muito influenciador. Meus primeiros influenciadores foram meus avós, meus tios e meus pais, aos quais sigam até hoje. E a maioria das lições que eles me deixaram são as lições que eu aplico na empresa, né? E nas empresas que a gente atua. Então, assim, não deixar de ter um código de ético, de valor. Então, você vai buscar alguém para te assessorar, procure entender não só do negócio, daquele marketing que está ali, mas do track record real, do sentido de valor, de ético, de moral que aquela empresa tem, o que ela deixou de fazer para não ganhar dinheiro. Porque eu falo com o empreendedor o seguinte, cara, ir contra você, né, a gente entrar em conflito, eu estou indo contra meu próprio contrato, que você pode cancelar ele a qualquer momento. Você, no mínimo, deveria se despertar a isso. Fala, por que esse cara está brigando comigo? Ele não vai ganhar nada com isso. Literalmente, ele pode perder.
Ele pode perder, né? De uma reclamação, de você falar mal de mim na internet, de você cancelar meu contrato, eu perder o dinheiro. Entendeu onde que eu quero chegar? O empresário, pelo menos esse mindset já deveria ter. Pô, o cara tem que ter alguma coisa. Porque falar o que ele quer ouvir, todo mundo que não tem uma postura, uma posição vai falar, né? E entender que a vida é de jornada, né? Eu gosto de falar muito o seguinte, né? Eu fui diagnosticado com 12 anos, né? Que com 15 eu ia parar de andar, com 17 eu ia morrer, né? Depois eu tive um acidente com o elevador, que falaram a mesma coisa, que essa patologia minha é degenerativa. Ao longo do tempo que você me conheceu, eu andava. Não sei se você vai lembrar disso, né? Só hoje tem eu sou 10 cadeirante. Anos, né? A gente vai contar a nossa ideia, né? na cidade. Então, assim... essas situações, primeiro, você tem que ter um aspecto emocional muito forte para você passar pelos processos, né? Então, desenvolver esse aspecto emocional muito forte. Quando você fala em sucessão, eu vejo muito falar assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, mas você se tornou o homem que você se tornou pelo que você passou, né? São os desafios que constroem a gente, não é o comodismo. Isso. Né? Entender que tem esse lado da jornada, que nada de grande valor se constrói assistindo no YouTube ou em 3 meses, né? Você pode olhar tudo que tem valor na natureza. Relacionamentos, não é assim? Você vai para o lado do agro, né? Não é só plantar, você tem que adubar, você tem que aguar, você tem que colher, não é assim? Tudo tem uma esteira, tudo tem um momento, tudo depende de muito esforço. Né? Você vai pegar um diamante, eu brinco, até pipoca, né? Ela tem que explodir para gerar valor ali do sabor, não é assim? Uma semente, ela tem que aceitar ela morrer para que a árvore cresça. Então, no mundo de negócios não é diferente. Né? Então a gente tem que trabalhar entendendo que é uma jornada e que essa jornada tem desafios e que esses desafios vão ter consequências, que essas consequências vão gerar resultados. Né? Então eu acredito muito nisso, né? Eu falo assim, as pessoas hoje são muito preocupadas com sucesso. Eu falo que você faturar 1, 10, 100, 1 bi, é só crescimento, isso é número. Se você pegar isso e colocar ética, você teve progresso, porque é difícil fazer uma coisa junto com a outra ou na mesma velocidade. E se você pegar isso e colocar espiritualidade e humanidade, você teve sucesso. Porque fora isso, eu vejo muitas pessoas só tem a primeira etapa e está em depressão e não está enquadrado na vida e não entende os valores e se perde ao longo do tempo. Né? Então, para que a gente também volte, aproveitando nesse período agora natalino, a entender tudo isso, né? Entender que o valor ele tem que ser não só o monetário financeiro, mas outros, né? que vão estar dentro da corrente, que o processo de compra e venda, é a mesma coisa de eu pegar meu carro com motor fundindo e te vender ele, né, sabendo disso, mas querendo te enganar, não funciona, né? E tudo é uma consequência mesmo de preparação. Tudo é uma consequência de preparação e esforço, né? E aí vem o mérito, e aí vem o jogo gostoso, e aí você falou, pô, cara, batalhei, fiz o bom combate, né? Isso. Eu fiz o bom combate e tô indo agora para um momento de liquidez que vira, de novo, um jogo de equity, porque daí você passa a ser investidor. Eu falo assim, ó, empregado, empreendedor, investidor. E a gente transforma isso em legado. A diferença do investidor é que ele vai sentar numa cadeira, vai olhar para várias empresas, vai, né, deveria contratar empresas igual a nossa, falar, ó, olha isso tudo aí para mim, eu vou querer... Mas eu não quero mais aquela rotina de sentar, ter aquele monte de funcionário dia a dia e tal, e tá tudo bem, né? Então, querendo ou não, essa jornada te qualifica para a próxima. Consequência, né? Porque o cara que passa por um M&A e realmente tem o êxito dele, vai ser um baita ele tá bem mais qualificado para ser um investidor. Você concorda comigo? Porque ele entendeu o jogo. Vários exemplos aí. Flávio Augusto, que fez um excelente M&A, hoje é o maior investidor do Brasil no setor de educação, investindo mesmo em um setor em ressaca, investindo em Conquer, abrindo ali masterminds para educar, abrindo várias verticais de educação, e isso com certeza trouxe um chanfro diferente, porque ele soube jogar o jogo, se preparou, e hoje tem aí um game maior. Assis, aonde que a gente te encontra? Esses conteúdos também que você faz muitos bons ali, insights na internet, deixa aqui pra gente. Obrigado. Hoje, né, a primeira e principal ferramenta está sendo o Instagram, né, que é o @Assis_gestão. Nós temos um canal no YouTube também, que é o Ale/Gestão. E hoje no LinkedIn, que a gente tem muito contato e troca muito, né, buscando muito aprendizado aí também. Então esses são os canais aí que buscam. E a gente tá em BH, né, toma um cafezinho, come um pão de queijo. Sempre, né, para poder tá aí. Né, Rafa, eu tô em 40 anos que eu tô no mercado, comecei a trabalhar com 11, tô com 51, então são 4 décadas. E é bom você ver essa longevidade de negócio, que eu volto de novo, né? Meu pai, que não teve estudo, que nunca foi empreendedor, sempre falava comigo assim, ó, trabalha bastante que a crise passa.
né? Então você vai vendo os modismos, as crises passar, mas geralmente aquelas pessoas consistentes ali, né? Então, para estar de pé, tem que aprender a suportar o processo, e eu acho que nada acontece por acaso, e a gente está sempre pronto para entender que essa jornada deve ser feita por quem é coerente, ético e tem profundidade. Esse é o meu resumo da ópera aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Assis, pelo tempo, por esse aprendizado imenso que você contribuiu conosco de forma prática. O empresário tem que entender que não é capa de revista, não é grandes Instagrams aí de vários face brands que vão fazer a venda da sua empresa, mas sim isso, organizar, consistência, ajustar, ter humildade de entender que talvez o que você fez há um tempo atrás não cabe hoje. Termos ali também maturidade de saber que são processos longos, não vai ser vendido uma empresa, uma negociação que você construiu ali em 30 anos, em 3 meses. Então, tudo isso somado a esse passo, procurando profissionais como você, que trazem aí essa seriedade para o mercado, é onde que teremos um mercado muito promissor de negociação de empresa no futuro. E eu fico muito feliz de ver sua jornada, né? Você lembra a estagiária do Franklin? Franklin, um grande falando amigo. aí do empoderamento feminino, é bom a gente ver, né? Já é bom a gente ver tantas mulheres agora no M&A, no equity e gerindo empresas. É uma coisa que me fortalece. Eu, particularmente, tenho muita afinidade com a empreendedora feminina, com a gestora feminina. A gente, né, o homem, ele carrega muito aquele brutão ainda, né? Aquele negócio do machismo e tal. E você vê que esses ambientes criados por vocês nos ajudam, nos inspiram e nos fazem ser melhor. Parabéns também para você, tá? Muito obrigada, Assis. Vindo de você, que é um grande profissional, assim, é um elogio imenso. Tem muita coisa ainda para fazer, para a gente ajudar, para aprender. Estamos aí para isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, viu, Assis? Saúde e paz para você. Vamos lá. Até o próximo, pessoal. Até mais.